Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma devocional nessa noite. Hoje nós falaremos de um tema um pouco diferente, de um jeito um pouco diferente das pregações que nós estamos habituados. Nós vamos falar hoje sobre tentação. E sobre a tentação, eu quero responder aqui com os irmãos 4 perguntas que nós podemos fazer em relação a essa questão e as respostas. Nós vamos ver algumas coisas aí sobre esse assunto que é tão difícil às vezes de entender, que é a tentação. Pergunta número 1. O que é tentação? Faça essa pergunta para si mesmo. O que você acha que é uma tentação? Tentação. O que é? Eu vou ler a resposta do dicionário e eu vou ler também o que é tentação para nós, que é mais ou menos a mesma coisa, em palavras diferentes. Tentação é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. É um desejo veemente ou um desejo violento. Isso é o que o dicionário diz, ou seja, aquela vontade que você tem de fazer uma coisa que não pode fazer. É aquela vontade, é uma tentação, é aquela, como se fosse uma voz assim que ficava falando, faz, não precisa, não tem problema, faz. Isso é a tentação. E para os cristãos é mais do que isso, porque é a luta da carne contra o espírito. É a luta da carne contra o que há de bom em Deus, em nós. O Espírito de Deus vem sobre nós, nós estamos com Ele no nosso coração, mas nós temos também a carne, o pecado, o lado humano falho. E aí a tentação vem. A tentação vem porque a tentação alimenta a carne. Ela alimenta o pecado. Como a gente leu aqui, tentação é o desejo por algo censurável, por algo que merece censura, por algo que não é legal. Então, é para alimentar a carne, e daí que vem a tentação. Segunda pergunta, que eu acho que é a que mais fazem sobre o assunto, tentação é pecado? Não. Tentação não é pecado. Tranquilizar aí as pessoas que estão há pouco tempo na vida cristã, não, tentação não é pecado. Tentação, quando você é tentado, você não está pecando, não. E eu tenho a prova que vem da Bíblia aí, ó, no livro, que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, na última parte, então olha só, começa, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, essa última parte é importante, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele foi tentado, nós temos essa história no livro, no Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de Mateus, mas ele não pecou. Se ele foi tentado e não pecou, é porque tentação não é pecado. Tentação não é pecado, tentação é aquela vontade de fazer alguma coisa errada. É aquela vontade de fazer uma coisa que não se deve. Isso é a tentação. E por isso, por ser o desejo e não a ação, não é um pecado. Não é um pecado, você não está sendo errado quando você é tentado, não. A terceira pergunta que eu pretendo responder aqui hoje é a seguinte: como é que vence a tentação? Como é que eu faço para vencer a tentação? Porque a tentação é para alimentar a carne. Como é que eu faço? Como é que eu mato a carne? Não mata. Não tem como você deixar de pecar. Nem depois que você se converte, você vai deixar de pecar. Então não vai. Infelizmente, eu peco todos os dias, todas as horas. A minha mãe peca todas as horas. Um pastor peca todas as horas. Um missionário. O Martin Lutero. O João Calvino. Todo mundo peca e pecou. Infelizmente. A cruz do Calvário, ela não tira a vontade de pecar de nós. Ele não tira. Ele nos purifica da culpa que viria sobre nós devido a este pecado. Mas, infelizmente, Salmo 139, se não estou enganada, nos diz que desde o ventre da minha mãe foi concebido em pecado, ou seja, não tem como. Você nasce em pecado, você vai morrer em pecado, você se converte, você batiza, mas você vai pecar todos os dias, infelizmente. Mas
Muita gente pode estar pensando, então tá ótimo. Se você tá dizendo aí que eu não tenho controle sobre o meu pecado, eu posso esquecer, né? Assim, não tem mais problema, eu não vou conseguir controlar mesmo. Por que eu tenho que tentar? Porque é a coisa certa a se fazer. E porque o pecado que vem da tentação nos afasta do nosso Deus. Nos afasta. Nos deixa longe dele. E nós precisamos aproximar, porque Deus não convive com o pecado. O que Jesus disse na cruz do Calvário? Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Porque todo o pecado veio sobre ele. E Deus o deixou, porque Deus não convive com o pecado. Não convive com o pecado. Por isso nós devemos sempre lutar contra essa tentação. Mas eu vou lutar, e como é que eu faço para vencer essa tentação? É a resposta que nós vamos conseguir agora. Eu separei aqui 3 pontos. Primeiro ponto que eu separei aqui é o seguinte: nós devemos vigiar e orar. Olha só o que aqui diz, Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós devemos vigiar e orar. Por que nós temos que vigiar? Porque a todo momento a tentação está ali. Tem um rapaz no livro de Atos chamado Eutico. E ele estava na igreja ouvindo uma pregação, na igreja da época, né? Ele estava ouvindo uma pregação e ele foi para a janela. E ele dormiu e ele morreu. E a gente pode usar, ele dormiu, né? Foi para a janela, caiu e morreu. E a gente pode usar esse exemplo para dizer o seguinte: onde ele estava quando ele se distraiu com a janela e morreu? Na igreja. Um exemplo muito bom que o irmão Igor deu uma vez. A gente tá ali, né? Porque hoje em dia todo mundo usa a Bíblia digital ali. E aí a gente vai lá e a gente abre a Bíblia para ler junto com o pastor. E a gente pega a Bíblia e a gente pega o celular e vai ler a Bíblia. Estamos ali lendo. Por exemplo, agora o livro de Mateus 26:41. E você está aqui lendo. E aí chega uma mensagem do WhatsApp. Chega uma mensagem de qualquer outro aplicativo que você tenha. E você vai fazer o quê? Você vai clicar naquela mensagem. Você vai clicar naquela mensagem. E onde você estava com a cabeça na hora que chegou aquela mensagem te tentando a desviar dos assuntos de Deus? Com a Bíblia aberta. Com a Bíblia aberta no celular. E o que aconteceu? Você se desviou. Infelizmente isso acontece. O segundo ponto que nós devemos levar em consideração, nós devemos ter conhecimento da Bíblia. Porque Jesus, por ter esse conhecimento, conseguiu vencer a tentação. Ele usa versículos da Bíblia para espantar o diabo. Aquele primeiro: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse foi o versículo que Jesus usou quando ele quis afastar a tentação, afastar o diabo dele, que ele estava em jejum e com muita fome. E o diabo vai lá e fala assim: transforma essa pedra em pão, você não é Deus? E aí ele diz para ele esse versículo. Conhecimento da Bíblia permitiu que o diabo se afastasse de Jesus. Então nós devemos ler, porque a Bíblia nos aproxima de Deus, porque a Bíblia nos dá sabedoria. Sabedoria. E o terceiro ponto é o seguinte: nós devemos vestir a armadura do nosso Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 13a. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E continuando. Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, a armadura de Deus nos protege. E o que é essa armadura de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus, o capacete da salvação, se não me engano. Então, essa é a armadura do nosso Deus. Nós devemos nos equipar com a armadura de Deus, porque só ela pode nos proteger. Só ela pode nos proteger. Então, nós devemos sempre estar ali, atentos, vigiando. E o quarto ponto, que aqui eu tinha esquecido, eu citei 3, mas são 4. Timóteo, só um minuto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Vou lembrar dos dois aí. Foge também das paixões da mocidade,
e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que com um coração puro invocam o Senhor. Foge das paixões da mocidade, ou seja, foge das tentações, foge, nós devemos fugir das tentações. Fugir. Como diz o pessoal, a gente não precisa procurar sarna para se coçar. A gente não precisa procurar tentação. Se nós somos salvos por Jesus, e aí você pensa assim, nossa, agora eu já li a Bíblia, eu tô orando aqui, eu tô atenta às tentações, então eu vou ali numa festa onde tem bebida e cigarro, onde tem droga, onde tem prostituição, onde tem fornicação, onde tem adultério. E você vai lá nessa festa. Pra quê? Você tá indo lá de encontro com a tentação? Ou então, eu já me equipei, toda a armadura de Deus, e agora eu quero ter esse amigo, mas esse amigo é barra pesada, ele é ateu, ele é isso, ele é aquilo, ele só faz coisas ruins. Mas eu vou lá ser amiga dele, assim, eu vou lá ir na onda dele, ir onde ele vai. Por qual motivo que você vai seguir com uma pessoa que te afasta de Deus? Uma pessoa que te tenta. Você vai seguir ela em todos os lugares que ela for. Nós devemos fugir das tentações. Fugir das tentações. Porque a carne é fraca. Como diz ali no versículo. A carne é fraca. Nós devemos fugir das tentações por causa disso. E a última pergunta. A última indagação, que já foi respondida na verdade, mas só para organizar aqui. Por que nós devemos fugir das tentações? Nós podemos fugir das tentações para tentar impedi-las, para tentar vencê-las, mas por quê? Primeiramente, porque a carne é fraca, como eu acabei de dizer, e segundo, porque não tem hora, como eu também já disse. Eutico estava ali na igreja, ele estava ali na igreja, e ele viu aquela janela, e ele foi na janela, se distraiu com a janela, e caiu. Foi no livro de Atos, esse versículo. Onde estava o seu celular aberto, em qual página, na hora que chegou aquela mensagem para você ver um meme do grupo da família, e você foi lá, clicou e se desviou? Com a Bíblia aberta. Com a Bíblia aberta. Onde estava Jesus quando ele foi tentado? Num jejum. Jejuando e orando a Deus. Por isso, nós devemos fugir das tentações. Fugir. Porque nenhuma força vem de nós. A carne é fraca. Nenhuma força vem de nós, mas vem de Deus. Não de mim, não de você, vem de Deus. Então, tentação não é pecado, mas nós devemos fugir delas e vencê-las, sempre que possível. Espero que os irmãos tenham compreendido essa palavra, espero que tenha sido útil aos irmãos. Vamos agora para os nossos pedidos de oração. A irmã a Kênia, né, que é a amiga da irmã Lucineide, que está com sequelas da Covid. Vamos orar por ela, vamos orar pelas colegas do irmão Rodrigo, pelos irmãos que têm parentes não crentes, pela família da irmã Maria de Fátima, todos aqueles que também precisam de consolo, que perderam seus entes queridos. Pastor, agora me fugiu o nome dele, mas nós devemos orar, ou vamos orar pela família do pastor Paulo e da irmã Valdeci, que nos deixaram. Vamos pedir que Deus esteja nos abençoando. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por todas as oportunidades que temos, ó Pai, por todos os equipamentos que temos para fugir das tentações, Senhor. Eu te peço agora, ó Pai, que seja sustentando aqueles que estão passando por dificuldades, ó Pai. Não permita, ó Pai, que eles caiam nas tentações. Não permitam que eles, ó Pai, se revoltem contra Ti por causa de suas dificuldades. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós, meu Deus. Eu te peço agora que continue fazendo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dia 15, todos os adolescentes estão convocados para a nossa reunião na igreja. Nós temos agora também a sala do batismo. Quem tiver interesse, basta falar com o irmão Rodrigo.
Nosso culto na quarta-feira e no domingo. Estamos esperando todos aqueles que quiserem comparecer. Estão todos mais do que convidados. Até a próxima, se Deus quiser. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente